Salve, salve, Broncos Country do Brasil! Sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Broncos Brasil. Meu nome é Vitor Matheus e é sempre um prazer enorme estar falando com vocês sobre NFL, sobre Denver Broncos, e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a situação atual do Denver Broncos entrando na Free Agency da temporada de 2024. É uma situação que parecia muito conturbada, mas com algumas movimentações que o time fez, agora a gente se encontra numa situação mais confortável. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você que não é inscrito aqui no canal, que não segue o nosso trabalho, para dar uma chance pra gente. O coração do torcedor do Denver Broncos já está tão calejado que um likezinho no vídeo, uma inscrição ajuda demais a gente a continuar a seguir esse time que a gente ama, mas que vive uma fase complicada. Mas juntos eu tenho certeza que a gente vai alcançar coisas muito legais, não só aqui no Broncos Brasil, mas se a gente puder mandar um pouquinho de energia boa pro Denver Broncos, seria ótimo. Então, like no vídeo, não se esquece de se inscrever e seguir a gente nas nossas redes sociais, no Twitter, @broncos_br, e no Instagram, nossos amigos lá do @DenverBroncosBR. Bora pro vídeo. Então, os Broncos, quando anunciaram o corte do Russell Wilson, que a gente falou aqui no canal, eu vou colocar aqui no card para vocês darem uma olhada lá, se vocês ainda não viram. Os Broncos se colocaram numa situação muito complicada, porque, como eu disse lá no vídeo, o contrato do Russell Wilson, o contrato pesado, o contrato que ele assinou assim que ele foi trocado para os Broncos, não assim, mas um pouco depois, né, alguns meses depois, o contrato ia começar a ficar pesado a partir desse ano. E ele não vai chegar a jogar nenhum snap pelos Broncos. Inclusive, o Russell Wilson já assinou com o time, ele vai jogar pelo Pittsburgh Steelers nesse ano, tá? E ele vai jogar pelo valor mínimo de um contrato de veterano, que é 1,2 milhões. Né? Isso tudo porque a gente vai estar pagando para ele não jogar pelos Broncos. Os Broncos devem ao Russell Wilson um dead cap total de 85 milhões, e esse dead cap ele pode ser dividido de maneira diferente. Eu coloquei lá no vídeo, então dá uma olhada aqui no card para vocês conferirem lá, beleza? Bom, então os Broncos ficaram numa situação muito difícil, porque estariam pagando um jogador caro, o quarterback é a posição mais cara do esporte, estariam pagando caro para um cara que não vai estar no elenco. Então você já enfraquece o seu time, né, para você poder ficar dentro da folha salarial do time. E aí os Broncos tiveram que começar a realizar movimentos difíceis, alguns outros nem tanto, mas alguns movimentos para poder não só ficar dentro do salary cap, como ter uma folga, e agora a gente tem uma folga bem interessante, a ponto da gente conseguir contratar alguns jogadores na Free Agents. Então eu separei aqui algumas informações, alguns dados importantes para a gente ter em mente. O salary cap disponível atual dos Broncos, né, assim, não vou dar com um grau de certeza muito grande, né, não vou cravar aqui, mas está por volta de 30 milhões, ou seja, começando a Free Agency a gente tem 30 milhões para poder gastar no ano de 2024. Tá? Mas a gente tem que levar em conta que a gente não vai conseguir gastar todos esses 30 milhões na Free Agency, porque a gente precisa deixar uma parte desse salary cap para a classe do draft, que deve custar ali por volta de 8, 10 milhões de dólares no salary cap. E é sempre bom você ter uma reserva ali, alguma coisa por volta de 5, 6 milhões para poder fazer assinaturas pontuais, para caso um jogador se machuque, enfim. Isso tudo a gente conseguiu chegar nesse número de 30 milhões, por volta de 30 milhões, conseguindo abrir espaço de 48 milhões de dólares na folha salarial. E isso foi feito com uma série de movimentações. E eu vou falar aqui na ordem que elas foram acontecendo. A primeira delas foi a mais dura de todas, que foi o corte do Justin Simmons, nosso safety, que foi draftado em 2016. Era um dos jogadores, acho que era o jogador que estava mais tempo no elenco. E um jogador incrível, né? Realmente um dos pontos altos da franquia nos últimos anos. Foi ao Pro, foi pro Pro Bowl diversas vezes. Enfim, um jogador realmente muito especial. E que o que causa surpresa é a gente ter cortado ele ao invés de ter tentado trocá-lo. O problema é que a classe de free agents da posição do Justin Simmons, ou seja, safety, free safety, enfim, tá repleta de talentos. Tem muitos jogadores bons nessa classe. Então, assim,
pros outros times, não faz muito sentido você gastar capital de draft pensando que você vai ter jogadores que podem entregar talvez um pouco abaixo do Justin Simmons, mas próximo do nível dele, talvez o teto seja próximo do nível do Justin Simmons, sem ter que gastar uma escolha de draft, sem ter que mandar uma escolha de draft para os Broncos. Né? Então isso pesou muito. Eu imagino que os Broncos tenham tentado arrumar parceiros de trocas, mas como eu disse, tem muitos safeties disponíveis na free agency, e eu acho que isso deve ter ou diminuído muito o valor do Justin Simmons, e aí realmente não valia a pena a gente trocar por trocar, né? Pelo menos fazer dar uma honra a ele, né? Cortá-lo para poder deixá-lo escolher o próximo time, né? Ou realmente não tiveram não houve nenhuma proposta por ele, né? Que eu acho que foi o que aconteceu. Bom, esse movimento liberou 14,5 milhões de dólares na folha salarial, né? Então, assim, é realmente uma perda muito grande, quase que inestimável. Era o segundo melhor jogador da defesa, o segundo melhor jogador do time, né? Depois do Patrick Surtain. E a gente perdê-lo sem ter nenhum tipo de retorno é duro, mas enfim, é uma coisa que, pro momento que a gente se encontra, era uma coisa que precisava ser feita. Né? Enfim, gosto muito de Justin Simmons, foi um dos meus jogadores preferidos dos últimos anos, né? Desde que ele assumiu a titularidade na posição de safety, depois que a gente cortou o Darren Stewart lá em 2017. O TJ Ward em 2017 e o Darren Stewart em 2018. O Justin Simmons foi por muito tempo a cara dessa defesa, junto com o Von Miller e agora junto com o Patrick Surtain, e agora a gente vai vê-lo jogando por outro time. Espero que arrume um time muito bom. Bom, seguindo, a gente fez também uma reestruturação entre aspas, né? Eu não gosto muito de usar essa palavra para esse caso, do contrato do Tim Patrick, o wide receiver que se machucou nos 2 últimos anos, nos 2 últimos training camps. Ele sofreu uma lesão primeiro do ligamento cruzado anterior em 2022 e em 2023 do tendão de Aquiles, e não jogou nenhuma das 2 temporadas quando começou o contrato dele, o contrato renovado dele. Né? Então ele vem para esse ano de 2024 com um contrato diferente. Ele literalmente fez um pay cut, né? Ele cortou o salário dele para o mínimo veterano, então isso aumentou, né, a nossa folha salarial em 8 milhões. Né? Realmente foi um movimento muito legal da parte do Tim Patrick, mostrando aí que ele quer ser uma das novas lideranças do time, né? Por esse momento de rebuild, esse momento de dificuldade que o time vai sofrer para os próximos anos, não tenham dúvida disso, tá? Mas muito legal da parte dele apostar em si mesmo também, porque os Broncos poderiam simplesmente cortá-lo, né, e deixá-lo testar a free agents, que eu acho que não teria mercado, né? Um jogador que está há 2 anos sem jogar, a liga já não vê com bons olhos isso. Enfim, então 8 milhões de dólares salvos na folha salarial. Os Broncos, aí sim, reestruturaram o contrato do right tackle Mike McGlinchey. E quando eu falo em reestruturação, é sempre bom explicar. O que é uma reestruturação? Não é que ele está sofrendo um pay cut, como foi o caso do Tim Patrick, nem que, enfim, não reduz o cap hit dele. Quer dizer, reduz o cap hit, mas para essa temporada. Então é assim, você pega todo o salário dele dessa temporada e você transforma em signing bônus. Só que esse signing bônus ele vai contar pro período restante do contrato. Então assim, esse dinheiro ele não vai simplesmente desaparecer. Se a gente conseguir liberar 11 milhões do salário dele, para contar a menos na folha salarial, significa que esse dinheiro foi para algum lugar, ele foi para frente. Então você faz esse tipo de movimento quando você sabe que você vai contar com esse jogador nos anos futuros. Então para você que não gosta do right tackle Mike McGlinchey, se acostume, porque vai ficar praticamente impossível cortá-lo com o dead cap que ele vai deixar para os próximos anos. Lembrando que o Mike McGlinchey assinou um contrato, se não me engano, de 4 ou 5 anos na free agency do ano passado, então esse vai ser o segundo ano do contrato dele, tá? Então para os próximos anos o cap hit dele vai ser superior. Mas para esse ano, que é o que importa, no momento, a gente conseguiu salvar 11 milhões na folha salarial. Bom, e aí o movimento que eu esperava que poderia ter sido feito até no ano passado, principalmente, mas tanto antes de começar a temporada como na deadline, né? Os Broncos finalmente trocaram o Jerry Jeudy, wide receiver que foi draftado em 2020. Foi a última escolha de primeira rodada do John Elway, né?
Ele foi trocado pro Cleveland Browns, tá? Por uma escolha de quinta rodada e uma escolha de sexta rodada. Eu sei que parece pouco, mas pelo que o Judy entregou nesses últimos anos de Denver Broncos, mesmo com o Russell Wilson, que se esperava que ele desse um salto de produção, né, com um quarterback em tese melhor, não tinha como a gente trocá-lo por menos que isso. A boa notícia, as duas boas notícias são que a escolha de quinta rodada é uma escolha de início de quinta rodada. É tipo, literalmente a primeira escolha da quinta rodada. Então é praticamente uma escolha de quarta rodada, né? Ainda assim, é uma escolha de terceiro dia, mas foi até, não diria mais do que eu estava esperando, mas eu imaginava que esse seria talvez o melhor cenário possível. A gente conseguir trocar o Jerry Jeudy por duas escolhas, sendo duas escolhas de terceiro dia, né? E a outra boa notícia é que a gente salva 13 milhões de dólares na folha salarial por conta do quinto ano de contrato dele, né? Seria muito caro a gente manter o Jerry Jeudy, então assim, a gente conseguir uma troca por ele, eu acho que é essencial, né? Pensando que você... Uma coisa que eu já venho falando há muito tempo aqui, já falei nas lives, falei lá no nosso grupo do WhatsApp. Se você não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, manda mensagem pra gente que a gente dá um jeito de colocar você lá. Eu sempre falo que esse grupo grupo de recebedores do Denver Broncos, ele vive de hype, vive de potencial desde que o Sutton foi draftado, em 2018. A gente tá em 2024. Tem 6 anos que a gente tá meio que com esse core, né? Com esse... não os mesmos jogadores, mas assim, a gente não se desvencilha de todos eles, né? A princípio a gente ainda vai manter, de certa forma, esse core, né, com o Courtland Sutton e o Tim Patrick. O Courtland Sutton que é um candidato a ser trocado ou, enfim, ser cortado mesmo, enfim. Mas eu acho que é o caminho certo a se tomar, admitir que não deu certo e tudo bem, né? O Sutton até teve um bom ano no passado, não chegou a bater 1.000 jardas recebidas, mas teve muitos touchdowns. Enfim, eu acho que já está na hora da gente remodelar esse grupo de recebedores, né? Inclusive também os tight ends, que é um movimento menor, mas que contribuiu para a gente conseguir salvar tanto dinheiro no salary cap. Foi o corte do tight end Chris Manhertz, tight end que é mais bloqueador, enfim, mas a gente conseguiu salvar 2 milhões de dólares com ele, totalizando esses 48 milhões de dólares que a gente conseguiu, né? Outra notícia importante, né, de fato é importante, porque a gente vai precisar de muita ajuda nessa posição, é que o time renovou, né, quer dizer, deu um novo contrato pro PJ Locke, que jogou muito bem na temporada passada, tanto junto com o Justin Simmons, substituindo o Kareem Jackson quando ele ficou suspenso nas várias suspensões que ele teve no ano passado. Então ele pode ser a nova cara do time aí na posição de safety, junto com o J.L. Skinner, que foi draftado no ano passado, e com o Caden Stearns, que se machucou no começo da temporada passada e não voltou. Mas o time tem muita esperança, muita expectativa nele, então muito provavelmente esses dois vão ser os nossos safeties, a menos que a gente contrate um safety na free agency ou draft um safety, apesar de que a classe de safeties desse ano no draft não é muito boa. Então, para agilizar aqui um pouquinho o vídeo, que a gente já está com 13 minutos de vídeo, eu vou passar uma lista rápida aqui de alguns free agents que eu gosto, e aí eu posso diferenciar, né, o que eu gosto e o que eu acho que vai acontecer. Eu acho, na verdade, o que eu acho que é uma possibilidade por conta de ligações principalmente com o Sean Payton, porque, entendam, o time do Denver Broncos agora é o time do Sean Payton, não é mais o time do George Payton, não é mais o time do Russell Wilson, que nem no time tá mais, é o time do Sean Payton. Então tenho certeza que ele vai querer colocar a marca dele nesse time, né? Então o primeiro free agent que eu destaco aqui, que eu acho que é uma possibilidade muito grande, é o Michael Thomas, wide receiver do New Orleans Saints, que teve temporadas históricas, temporadas recordes da NFL, lá em New Orleans com o Sean Payton e com o Drew Brees. Ele foi cortado pelos Saints, eu acho que já está oficial, mas enfim, ele provavelmente vai estar na Free Agents. E eu acho que faz todo sentido, porque os Broncos precisam, como eu disse, remodelar esse grupo de recebedores, né? O Michael Thomas é um jogador que sofreu muito com lesões nos últimos anos, então ele muito provavelmente não vai ser um jogador que vai cobrar muito dinheiro das franquias. E eu acho que o fato dele poder estar com o Sean Payton, né, ele ser o tipo de wide receiver que o Sean Payton gosta, né, que consegue jardas depois da recepção, um cara muito confiável, né, tem boas mãos, trabalha muito bem no jogo
curto e jogo intermediário, né, diferente de ser um jogador só de big plays, eu acho que faz todo sentido, tá? Não vou entrar em detalhes aqui de quanto que eu pagaria no Michael Thomas, quanto eu acho que ele vai cobrar, tá? Eu só acho que o fit é interessante. Bom, vamos manter no ataque. Outro que eu acho que faria muito sentido, e o Sean Payton já disse na off-season do ano passado, que ele era muito fã dele, é o Josh Jacobs. O Josh Jacobs, running back do Las Vegas, quase que eu falo Oakland Raiders, do Las Vegas Raiders, não vai ter seu contrato renovado, os Raiders não vão colocar a franchise tag nele, então ele vai testar free agents, e eu acho que o Sean Payton, ele valoriza muito duas coisas. Primeiro, um running back ser completo, o cara ele ajudar tanto no jogo corrido quanto no jogo aéreo. E ele valoriza também jogadores que são muito físicos, que é o caso do Josh Jacobs. Eu acho que assim que faria sentido do ponto de vista do esquema do Sean Payton, mas aí a gente teria que fazer alguns ajustes, porque a gente provavelmente teria que cortar o Samaje Perine, a gente não ficaria com 4 running backs no roster. Eu acho que faria muito sentido se a gente cortasse o Samaje Perine, que foi bem no ano passado, assim, dadas as proporções, né, dadas as expectativas, acho que ele foi bem no ano passado, mas faria muito sentido. Eu acho que o Josh Jacobs, por conta aí desses comentários do Sean Payton, se vocês procurarem no Twitter, na internet, vocês vão ver que ele elogiou bastante, que ele até falou, de repente a gente consegue seduzi-lo para se juntar aos Broncos, enfim. Falando um pouco sobre o quarterback, né? Porque os Broncos precisam de um quarterback, a gente não sabe ainda quem vai ser o quarterback do time. O time vai tentar encontrar aí soluções tanto na free agency quanto no draft, mas eu acho que um quarterback que se destaca aí na free agency, que não está sendo muito falado, é o Sam Darnold. O Sam Darnold foi escolha top 3 do draft de 2018, tá? E eu lembro dos comentários do Sean Payton na época, dizendo que ele tinha 2 quarterbacks muito altos no draft, que eram o Baker Mayfield e o Sam Darnold. Então eu acho que o Sam Darnold num contrato ali de produtividade, um contrato assim, meio que básico de quarterback, né? Ali, sei lá, 5, 6 milhões por ano, para ser com poucas garantias, para ser para batalhar ali no training camp, seja com Jared Stidham, seja com um quarterback calouro, eu acho que faz sentido. Aí tem outros quarterbacks na free agency que também fazem sentido. A gente tem o James Winston, por exemplo, que não deve ficar lá em New Orleans também, jogou com o Sean Payton, foi até bem com o Sean Payton lá em New Orleans. Enfim, tem outros nomes aí, nomes até que me agradam mais. Eu gosto do Ryan Tannehill, eu acho que é um quarterback melhor do que a maioria pensa. Não acho que vai ser elite, nem muito bom, nem nada, mas para a situação atual dos Broncos, eu acho que essas são as opções possíveis. E da defesa, 2 jogadores que também jogaram com o Sean Payton lá em New Orleans, que foi o free safety, o Chauncey Gardner-Johnson, o CGJ, que quase foi para os Broncos no ano passado, chegaram até a ter tratativas sobre contrato e tal, mas ele acabou indo para o Detroit Lions. Eu acho que com a ausência do Justin Simmons, né, com o corte do Justin Simmons, eu acho que abre um buraco muito grande de safety. Mas a gente tem que lembrar que é uma posição um pouco subvalorizada, digamos assim, né? Então pode ser que o time não aloque recursos nessa situação, né? Nessa posição, perdão, tá? E outro jogador que eu acho que faz sentido também, mas aí também teria que contar com cortes, ou enfim, ou seria só mais para profundidade, seria o Sheldon Rankins, defensive tackle que jogou pelo New York Jets, se não me engano, na última temporada. Agora, eu acho que foi pelos Jets, enfim, mas eu sei que ele jogou com o Sean Payton, ele foi draftado pelo Sean Payton lá em 2016, 17, não sei. Enfim, basicamente é isso que a gente tem de informação, assim, a gente não sabe exatamente o quanto essas conexões de jogadores com o Sean Payton vai influenciar, né, em como o time vai agir na free agency. Eu ainda acho que o time vai ser não vai ser muito ativo na free agency, eu acho que o time vai contratar ali 2 jogadores meio que por baixo, né, e de repente uma assinatura grande, assim, um nome de destaque num contrato mais longo, talvez não com muito cap hit para esse ano, talvez espalhado mais para outros anos de contrato, tá? E
Uma coisa que a gente falou na nossa live, eu posso colocar aqui no card também pra vocês darem uma olhada, que eu falei com o Pedro, né, meu parceiro de podcast, Pedro, eu falei que existia um mundo, existe uma possibilidade dos Broncos pegarem todo o dead cap do Russell Wilson. Lembra que eu falei no começo do vídeo que o dead cap total do Russell Wilson é de 85 milhões e esse dead cap ele pode ser dividido tanto com uma parcela maior esse ano e uma parcela menor no ano que vem, como uma parcela menor esse ano e uma parcela maior no ano que vem, ou você fazer tudo esse ano. Não é impossível. O time ficaria bem prejudicado, tá? Basicamente todo esse salary cap disponível teria que ser usado para esse dead cap, tá? Mas ainda assim é uma possibilidade. Eu não acho que o time já não descartou isso, tá? Basicamente, as informações que estão dizendo é que o time, e eu discordo dessa abordagem, tá? Eu acho que deveria ser de forma diferente, mas o time provavelmente vai usar a parcela menor do dead cap nessa temporada e vai ficar o dead cap maior para outra temporada. Então, assim, eu discordo dessa abordagem. Eu acho que o time tinha que aproveitar essa temporada realmente para fazer uma limpa, né, e tentar pegar o máximo de dead cap possível para essa temporada, tá? Ou fosse os 85 milhões totais, ou fosse uma parcela maior. Mas enfim, vamos ver aí, quando tiver mais informações a gente pode trazer um vídeo, né? Espero estar trazendo um vídeo ainda essa semana ou na semana que vem, com as assinaturas do time na Free Agency. Eu tenho certeza que o time vai assinar com jogadores na Free Agency, só não sei se vão ser muitos jogadores baratos, se vai ser um caro e poucos baratos, ou 3 medianos, enfim. Fato é que os Broncos estão numa situação muito melhor do que estavam um mês atrás. É claro que a gente perdeu jogadores importantes, né, jogadores que contribuíram bem ou mal, né, no caso do Justin Simmons, no caso do Jerry Jeudy, mas pelo menos a gente está numa direção de tentar melhorar esse time. Bom, o vídeo já ficou longo, como sempre, né? Realmente quem assiste o vídeo todo é muito guerreiro, então eu agradeço a moral de vocês, é sempre um prazer estar falando com vocês, tá? E espero voltar ainda essa semana para estar falando com vocês, beleza? Qualquer dúvida, manda pra gente aqui nos comentários, fala pra gente se vocês acham que os Broncos estão indo na direção certa, se o time tem que draftar um quarterback, se o time tem que, sei lá, assinar com Kirk Cousins na Free Agency, o quarterback mais caro dessa Free Agency. Fala aí pra gente o que vocês estão pensando, beleza? Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, deixar um like no vídeo para ajudar a gente na divulgação, ajuda demais a gente, vocês não têm noção do quanto ajuda. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço, Go Broncos e até a próxima. Valeu, pessoal!